Agora temos estado aqui a ver a secção 626, não é? Derivação de uma série de novas variáveis a partir do modelo digital de elevação. Já vimos a função slope, que dá o declive. Já vimos a função aspect, dá a orientação da encosta. É um ângulo entre 0 e 360 graus. Já vimos como é que podíamos depois representar aqui as várias direções. Portanto, fazer um mapa em que se vê qual é que é a orientação, se é norte, se é sul, este ou oeste, ou um terreno plano. E agora vamos ver esta função Hillshade. A função Hillshade permite calcular para cada pixel da imagem um valor da quantidade de iluminação da superfície. Essa quantidade de iluminação varia tipicamente entre 0 e 1, embora aqui o QGIS depois deu o valor multiplicado por 255, portanto vai variar entre 0 e 255, não é? Mas 255 corresponderia à iluminação de 1, que é o máximo de iluminação. Quando isso acontece? Acontece quando os raios solares são perpendiculares à superfície, não é? Então exatamente na vertical da superfície. E 0 quando os raios solares estão no horizonte e, portanto, são paralelos à superfície. Claro que isto vai depender de, por um lado, da posição da fonte de iluminação, do Sol neste caso, e do relevo do terreno. Tá bem? E, portanto, esta função, por um lado, tem como input o relevo e depois como outro input a posição da fonte de iluminação. Portanto, isto vai estar aqui desculpem, estou Hillshade. O que é que vamos escolher? Vamos começar por escolher qual é que é o raster que dá a elevação. Isto que aqui o Z-factor é só para não estarmos a exagerar, fica, é 1, é o valor por omissão, e aqui tem que indicar qual é que é a posição do Sol. Normalmente a posição do Sol diz aqui o ângulo azimutal do Sol é 225 graus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o ângulo que o Sol faz relativamente à direção norte é 225 graus, ou seja, é um bocadinho mais do que 180. Este será o Sol em Portugal, no hemisfério norte, por exemplo, à tarde. Portanto, 180 corresponderia mais ou menos meio-dia, portanto 155 é um bocado mais à tarde. E diz aqui que a elevação do Sol, desculpem, 225, o ângulo azimutal do Sol, e depois uma elevação de 45 graus. 45 graus é a elevação relativamente ao horizonte. É? Portanto, a posição para o Sol no céu está a dizer que ele está a 45 graus relativamente ao horizonte. Mas se o Sol estiver muito alto, em junho, pode estar a 60 graus, 60 e tal graus, depende da hora do dia. Se for no inverno, estará com valores sempre mais baixos. Tá, portanto, esta elevação é o que queremos aqui pôr. Portanto, neste caso, 225, elevação 45. Podemos calcular aqui em toda a região. E depois isto tem aqui algumas formas mais complexas de fazer o cálculo. Vamos aqui só fazer a versão para a omissão. Vamos chamar o resultado Hillshade. E vamos então criar. Bom, está aqui o resultado e, portanto, isto está a dizer, reparem, está aqui a linha d'água, o Sol vem daqui deste lado, não é? Portanto, esta encosta é bem iluminada, enquanto que do outro lado da linha de festa, aqui na descida para o vale, tem muito menos iluminação da superfície, não é? Visto que esta encosta está virada exatamente na direção oposta ao Sol. Aqui tem a linha d'água, aqui tem outra encosta, até à linha de festa, e esta aqui também está bem virada, portanto a posição do Sol é aqui, é para este lado, também, porque é 225 graus, aqui seria a direção norte, 225 graus, vai dar esta direção. Está bem? Portanto, tem aqui reparem que os valores que ele deu foi entre 1 e 250, eu já vos disse que o máximo seria, tem que dividir isto por 255 para ter então um valor entre 0 e 1,
que vos dá a quantidade de iluminação à superfície. Isto, por exemplo, pode ser utilizado, se vocês sabem qual é que é a energia transportada pelos raios solares num certo dia do ano, não é? Depende também do dia do ano, da posição do Sol, porque vai ter que atravessar mais ou menos a atmosfera. Com isto, multiplicando, vocês podem então converter isto para o fluxo de energia que chega a um determinado local. É? Então, a ver que aqui nesta zona há áreas que vão receber muito mais energia e outras que vão receber menos. Bom, uma coisa que se pode fazer, que também está aqui indicado nas aulas práticas, é criar uma carta de relevo em que sobressai enfim, uma espécie de um efeito 3D. Como é que isso se faz? Vocês vão pôr o hillshade por cima do modelo de digital de elevação e vão dar alguma transparência ao hillshade. Portanto, vamos pôr aqui os dois. Vamos dar aqui com este botão do Legend, vamos aqui pôr este botão. E estão a ver, quando eu faço isto, eu estou a ver, por um lado, o modelo digital de elevação, mas estou a realçar a elevação usando aqui a iluminação. Também. E, portanto, vocês estão habituados a ver este tipo de efeitos, não é? Em imagens, em jogos, e portanto aqui temos essa possibilidade de fazer isso.